Às vezes eu fico vendo na igreja evangélica, tem uns caras aí que chegam na igreja evangélica, o cara tem um certo conhecimento, ele estuda a Bíblia e o cara mete a cara. O que acontece? Vai para uma igrejinha simples. E o que acontece? Às vezes o irmãozinho vai para cima do púlpito e fala alguma coisa, não por maldade, que às vezes não se encaixa bem na linha bíblica. E nós sabemos que a Bíblia é o manual, a ferramenta de regra de fé de todo cristão. Mas uma coisa que eu aprendi, cara, eu vou na igreja e ali é o homem pregando. E tem certos momentos que o Espírito de Deus, ele usa aquela pessoa e você, quando você vê que a coisa, pelo jeito que ele fala, às vezes ele muda e você vê que é o Espírito Santo de Deus falando na boca dele. Mas nem todo momento um pregador fala pelo Espírito Santo. Ele fala pela sua razão, porque a gente é corpo, alma e espírito. E a gente também prega aquilo que nós lemos, aquilo que nós acreditamos. Nem toda hora o Espírito de Deus vai te usar. Mas a palavra de Deus, ela produz resultado. O que eu aprendi? Cara, o irmão às vezes deu um vacilo lá no púlpito, falou uma coisa imprópria, que não pegou tão mal, e você tem que ter a percepção para entender que aquele irmão falou por falta de conhecimento. Aí você me fala, então não prega, então não vai lá. Cara, a gente tem que suportar os irmãos no amor. E você tem que entender que na igreja evangélica, todo segmento são pessoas simples, que tem igreja que os irmãos não sabem nem falar direito, mas mesmo assim Deus usa alguns irmãos. Eu uma vez, cara, eu estava numa igreja e eu vi um pastor, cara, sinceramente, o pastor quase morrendo para falar. Eu até falei assim no culto, eu fiquei assim olhando, eu falei, Deus, não tá dando para escutar esse cara falar não. Rapaz, aí eu fiquei assim, o pastorzinho quase morrendo para falar, eu falei, vai dar sono isso aqui, eu pensando assim comigo. Daqui a pouco, num momento num culto, cara, aquele pastor que eu estava no meu coração falando assim, vai dar sono. O Espírito de Deus, como posso dizer, deu uma autoridade a ele no meio do culto. Ele apontou para várias pessoas e olhou em direção a mim. E falou, cara, coisas que só eu sabia. E eu fiquei assim admirado com aquele irmão, com aquele pastor. Na outra hora, eu o desprezava por não saber falar tão bem, por ter erros teológicos. Mas a autoridade que aquele homem falava para mim era tremenda, uma autoridade que eu jamais, eu fiquei olhando, e ele falou coisas para mim de, cara, que aconteceu na minha vida que eu não vou dizer aqui, coisas que me fizeram mal, coisas que eu estava quase tomando uma decisão de voltar para uma situação, e ele falou, o Senhor manda dizer para você, não volta, porque é isso. E o cara nunca tinha me visto. Eu sou do Rio de Janeiro e eu vi esse irmãozinho aqui em Santa Catarina, um pastor pregando. Eu se mudei de lá. Ele falou até a cidade que eu me de sair. Ele falou por que eu saí. Ele falou por que eu perdi. Por que aconteceu tudo isso, tudo aquilo. Ele falou tudo para mim. E eu do culto, eu olhei, meu Deus. E eu olhei para a aparência do irmão, porque ele não sabia se comunicar tão bem assim. E na verdade, o Senhor usou ele. Cara, ele usa quem ele quer. Jesus, ele escolheu, sabe quem? Homens indutos, homens que não tinham letra, semi-analfabeto. Ele escolheu homens rudes, pescadores, para poder seguir ele. E até mesmo Jesus falou, vocês não têm que se preocupar o que vocês vão dizer, o que vocês vão falar, que o Espírito de Deus vai dar tudo o que vocês precisam. Eu sei que você tem que buscar formação teológica, eu sei que você tem que buscar a palavra, mas Deus não depende da tua faculdade teológica, Deus não depende do teu intelecto, Deus não depende de nada disso. Só precisa de um irmão que se coloca na posição de oração, para que ele possa fazer um milagre. Agora, eu acho que tanto um homem que gosta do amor de Deus, da sabedoria, da palavra, não pode desmerecer o pequeno e nem o pequeno desmerecer aquele que tem uma sabedoria maior. Mas, na verdade, Deus ele levantou apóstolo, mestre, presbíteros, diácono, tem de tudo o Senhor. O Senhor ele trabalha com a sua graça multiforme. Então o que acontece? Ele levanta quem ele quer.
É isso aí que eu tenho pra dizer. Uai, seu app de vídeos curtos.